E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu tava trabalhando como repórter e apresentadora, a Gabi tava fazendo estágio na época. Tava dando aulinha de artes. E aí a gente continuou nossas coisas. E aí fechou Sim, era outro tipo um trabalho. plano, depois do trabalho eu faço isso, né? Sim. Mas a gente fazia, tipo, a gente tava lembrando disso esses dias, que, tipo, hoje em dia, você tava falando, né, que, tipo, aprendeu a ter equipe e tal. É um processo, né? Porque antes era, tipo assim, era a coisa mais legal da nossa vida. Tipo, a gente separava no sábado e domingo pra fazer isso e era, tipo, com puta prazer, sabe? Não tinha aquela coisa do, tipo... Que hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando, né? Tipo, mas eu não tenho uma câmera boa. Mas eu não tenho não sei o quê. Mas que tempo que eu vou ter pra fazer isso? Tipo, não tinha desculpa. A gente era tão feliz fazendo aquilo, a gente é tão feliz com o nosso trabalho que a gente dava um jeito de fazer o rolê. Tipo, a gente passava o domingo inteiro gravando. E acho que foi... Cara, 90% isso, assim, que a gente se entregou de tudo, sabe? A gente amava e a gente ama, né? Fazer o negócio. E aí depois fechou um outro trabalho, que era operadora de celular lá, que aí a gente pensou, caramba e tal. Eu lembro que com o cachê eu consegui pagar algumas dívidas do meu pai. Aí eu fiquei, caraca, agora eu posso. Eu falei, caraca, é isso. E aí começou, aí... Isso foi quando? As coisas começaram a crescer tanto. Sabe, Cara, esse negócio da operadora de celular, tinha outdoor também? Tinha. Porque o meu pai mora em Santa Catarina. Sempre que eu ia pra lá, e eu lembro de você, eu conheci vocês nessa época que eu olhei e falei, nossa, juro por Deus. Eu vi o outdoor e falei, eu já vi essas meninas em algum lugar. Aí sabe quando você fica pensando assim, da onde é? E eu acho que tinha escrito, tipo, eu acho que tinha Gabi, Thali, depois das 11, não tinha? Aí eu fui pesquisar, aí eu lembrei, falei, caraca, agora que eu vi que já tinha passado. E quando eu comecei meu canal, vocês eram, tipo, super inspiração, assim. Eu só pegava a tag de lá. Juro. Lindo. Eu dava os créditos em todo. Gente, ó, eu peguei lá depois das 11. Vou falar legal. que não confiou, foda, sabe? Isso é muito foda. E aí as coisas começaram a crescer tanto que eu tive que escolher entre TV e depois das 11. Caramba. A Gabi teve que escolher entre faculdade, as coisas que ela tava fazendo e depois das 11. E a gente fechou o olho e escolheu depois das 11 com toda certeza. E nunca foi uma dúvida. Você fazia faculdade de quê? Fazia artes cênicas. Ai, que máximo. Você chegou a se formar? Não, eu fiz um semestre de jornalismo. E aí, como eu tava fazendo faculdade, trabalhando na TV e depois das 11, eu tive que abrir mão das duas coisas, TV e faculdade. Foquei só depois das 11. E aí, vocês focaram no depois das 11 e vocês gravavam só sábado e domingo, né? Nesse começo, sim, porque, tipo, a Thali trabalhava muito, né, tipo, ali. Eu também, tipo, dava aula e fazia faculdade. Você dava aula de teatro? Eu dava aula de arte pra criança. Ai, que demais. Era bem fofinho. Os meus alunos chegavam, tipo, com 4 aninhos falando, eu vi a prof no shopping. Que era, tipo, tinha, o né? outdoor das coisinhas, sabe? Sou eu. Ai, bonitinho. Super constrangida, assim, super tímida. No começo dava vergonha, né? Tipo, muito engraçado. Mas então, a gente trabalhava muito durante a semana. Aí, eu me lembro ainda que a gente ia, tipo, de madrugada editar os vídeos, né? Tipo, a Thalia editava. Aí eu ficava lá do lado dando pitaco somente. E... O apoio moral. O apoio Cara, moral. a gente saía daquele prédio, sei lá, 1 da manhã, 2 da manhã, sozinhas. Mas, E aí, às 7 da manhã, eu tinha que estar na TV. Mas que prédio? Esse prédio era do dia? Da Dia. Desse escritório da Dia. Vocês editavam ou eles juntos? A gente editava e eles finalizavam. Tipo, colocava o efeito que a gente queria. A gente fazia um puta do e-mail do tipo... Tal, tem que ter o emoji tal. Segundo, segunda a segundo. E desapegar da edição foi uma coisa muito difícil, né? Na nossa vida, assim, foi um processo. Só conseguiu ir desapegando tanto de roteiro quanto de edição na época da peça. Que o bagulho ficou louco na época da peça. E uma curiosidade é que quando a gente se conheceu, antes de criar Depois das 11 e tudo mais, a gente começou a escrever uma peça. A nossa ideia era ter uma peça juntas. Esse sempre foi nosso sonho, Depois sim. das 11. Que era hashtag chateadas. As duas atrizes, tipo... Era assim, hashtag chateadas. No teatro mais próximo de você. Ou não. Não faz sentido, né? Eu pego propaganda do mundo, agora não sabe se vai ter ou não. Não faz sentido. Esse era o slogan que vocês pensaram. E tinha flyer, tinha tudo. Eu cheguei a postar no Facebook. A peça não existia. Eu cheguei a postar no Facebook. A gente primeiro pensou, puta, vamos divulgar primeiro, depois tem uma peça. A gente entende. A gente faz isso também até hoje. Então. E aí, a gente falou, cara, eu tenho até essa conversa, esse print eu tenho, da gente falando, amiga, imagina a gente ter uma peça juntas, viajar ao Brasil, imagina a gente ter um programa no Multishow, tudo que aconteceu depois. Tipo, Boca Santa, meu. A gente viajou quase o Brasil inteiro, faltam muitas cidades que a gente queria ter ido. 1 ano e meio a gente ficou viajando. Não, vocês paravam em aeroportos. Sim, a gente foi a terceira bilheteria mais vendida do Brasil em 2017, né? Foi. Surreal. Foi muito louco. Então foi muito louco, porque a gente realizou tudo que a gente escreveu, menos Jô, não deu tempo de ir no Jô. E Faustão, né? Faustão. Isso, foi. E era muito louco, assim, porque... Amiga, a gente precisa começar a escrever as coisas. Pois é, eu só falando. Não, esses prints são maravilhosos. É muito engraçado quando a gente manda, conta essas Fala histórias da gente falando disso, de tipo... a gente teve que escolher essas coisas e tal, porque nunca teve esse peso pra gente, porque nunca teve um plano B, tipo... Na nossa cabeça, desde quando a gente começou, tipo, depois das 11 vai virar e vai dar certo. Tipo, não existe outra possibilidade. Não tinha dúvida. A gente ama o que a gente faz, a gente ama estar junto, vai dar certo. Tipo assim. Quem vocês assistiam na época?
de YouTube? Então, como somos atrizes, as nossas referências sempre foram, tipo, muito de teatro. Tanto que Ingrid a nossa ideia era ter uma peça, porque as nossas... Tipo, a gente assistia Cócegas juntas. Da Ingrid e da Lolo, sabe? Tipo, a nossa vibe era essa. A gente gostava de Os Normais, gostava muito de Tata Werneck, gostava muito dessas coisas, tipo, teatrão, assim. Sim. Tanto é que sketch é uma coisa que a gente sempre botou no Depois das 11, assim, que a gente sempre gostou desse tipo de humor. É. Então, basicamente, de YouTube, a gente assistia a galera que tava na época, mas nunca foi um rolê de, tipo, vamos Não fazer tinha isso. dupla ainda, né? Tipo, de meninas assim. Cara, não, né? Na internet, não. Não. É. E eu lembro, e falando desse negócio de sonhos e tal, nesse mesmo print tinha uma coisa de tipo assim, porra, eu não aguento mais. No caso, tipo, a tua mãe trabalhava em 2 empregos e tal, e a Gabi falava assim, não aguento mais não poder ajudar minha família e tal, quero muito poder ajudar minha família e tal. E eu tenho os prints também de a Gabi falando assim, ó, tem R$100 no caixa, vamos guardar pra gente investir e tal. E aí, depois é muito louco ver isso, né? Que não só os projetos aconteceram, como também o que a gente queria de essência, do nosso coração, né? De, tipo, poder ajudar a nossa família, poder mudar a história da nossa família. A gente vem de um lugar muito parecido, eu e a Gabi. Quando a gente se conheceu, a gente é exatamente o mesmo... A gente tinha os mesmos problemas, digamos assim, no caso. O que a família de vocês fazia ou faz? De profissão, assim? A minha mãe é cozinheira, meu irmão é contador. E meu pai sempre trabalhou com produções de eventos, tipo teatro, show e... Que enfim, também é uma carreira muito instável, também. né? Muito, muito. E, inclusive, era o sonho dele produzir uma peça nossa, né? Tipo, de casa, assim, né? Foi ele que produziu. Foi. Algumas cidades, sim. Caramba, gente. Tipo, algumas cidades que, tipo, a gente não tinha contato, né? Tipo, muito longe, lá em Manaus, sei lá, não foi. Mas as cidades que ele tinha contato foi. Tá, mas e aí, E foi sua a nossa mãe? própria equipe que fazia tudo. Tipo, os nossos irmãos trabalharam com a gente. Os nossos Surreal. irmãos que faziam rolê. Eu quero um pastelzinho aqui, galera. Tá, louco. isso é seu pai. E sua mãe, você falou? Isso. A minha mãe era recepcionista de escritório de advocacia. E aí, depois de um certo tempo, eu tive segurança de falar pra ela não trabalhar mais. E hoje em dia, também todo mundo trabalha com a gente, né? Meu irmão, meu pai, minha mãe, Todo mundo família da inteira. equipe, assim? todo mundo, Que legal. O que eles fazem? Qual que é a área? Não depois das 11, mas Thalita Meneguin. Sim, Tá. sim, A entendi. peça rolou meu pai, meu irmão, e aí o irmão da Gabi, cunhadas, cunhadas. ex-cunhadas e tudo mais. Caraca, gente, a família Foi. toda. Todo Não, mundo. a gente viajava em 9 pessoas e, tipo, a maioria era a nossa família, assim. Tipo, a gente massa. conseguiu fazer Uma o que a gente festa tava total. lá nos planos quando a gente tinha 15 anos de idade, assim. Tá, e falando de peça agora, quanto tempo vocês... Quantos inscritos tinha o canal, vocês Obrigada. lembram? Porque subiu muito rápido, né? Então, gente- a peça foi promessa de 1 milhão. Lembra disso? Eu tava Sim. lembrando disso esses dias. E a gente virou 2 milhões numa peça. É, isso eu sei. Ah, isso foi que eles te avisaram É, ao vivo, né? Foi.